Você já se perguntou o que aconteceria se um lugar fosse tão maldito que nenhuma pessoa que entrasse lá conseguisse sair ilesa? Alguns lugares ao redor do mundo carregam histórias tão perturbadoras que, ao ouvi-las, um arrepio percorre a espinha. Imagine então estar em um desses lugares, sentir que algo está à espreita, mas não saber exatamente o que. E se essa sensação não fosse apenas medo? E se fosse uma premonição de algo muito pior? Prepare-se, pois hoje você vai conhecer um desses lugares, onde o mal parece ter feito morada para sempre. A história começa em uma pequena cidade do interior, onde as casas se amontoam ao redor de um antigo hospital abandonado, conhecido apenas como o Asilo dos Sussurros. Dizem que o hospital foi inaugurado nos anos 50, com a promessa de oferecer um atendimento de excelência para doentes mentais. Mas logo após a sua abertura, estranhos relatos começaram a surgir. Pessoas que visitavam o local para trabalhar, fazer entregas ou até mesmo cuidar de parentes, relataram ouvir sussurros durante a noite, ouvir passos nos corredores vazios e, em algumas ocasiões, ver sombras movendo-se sozinhas. Logo, o hospital foi fechado por questões de saúde, mas ninguém jamais foi capaz de desvendar o que realmente aconteceu ali. O edifício ficou para trás, abandonado, mas com sua reputação intacta, uma reputação de terror e mistério. Até que um grupo de amigos, em busca de uma aventura, decidiu investigar o local. Entre risos nervosos e piadas sobre coragem, o grupo de amigos chegou à entrada do antigo asilo. A porta, quebrada e enferrujada, estava entreaberta, como se aguardasse a chegada deles. A luz da lanterna refletia nas paredes mofadas, e o cheiro de umidade era quase insuportável. Eles avançaram, mas conforme caminhavam pelos corredores, a sensação de estar sendo observado aumentava. Um dos amigos, Lucas, mais cético que os outros, insistia que tudo não passava de história para assustar turistas. Mas o lugar estava mais do que preparado para derrubar esse argumento. Enquanto eles desciam uma escada, o som de uma cadeira de rodas rolando pelo corredor ecoou ao fundo. Todos pararam. Foi só o vento, disse Lucas, mas ninguém acreditava. Foi quando Clara, uma das meninas do grupo, sentiu um toque frio em seu ombro. Ela virou rapidamente, mas ninguém estava ali. O medo começava a tomar conta de todos, mas, em vez de voltar, eles decidiram continuar. Até que chegaram a uma sala no fundo do hospital, onde o ar parecia mais pesado e o silêncio era absoluto. A sala tinha uma grande janela quebrada, por onde a luz da lua entrava, criando sombras fantasmagóricas. No centro, uma mesa de metal estava coberta por papéis amarelados e objetos antigos, como se alguém tivesse deixado tudo às pressas. Mas o que mais chamou a atenção deles foi uma fotografia em preto e branco, jogada sobre a mesa. Era uma foto de um grupo de médicos e enfermeiros, todos sorrindo ao lado de pacientes. Porém, um detalhe não passou despercebido. Em um dos cantos da imagem, uma figura sombria se destacava, quase invisível, com olhos vermelhos. Antes que alguém pudesse comentar, as luzes das lanternas começaram a piscar. O ar ficou mais gelado e, ao fundo, começaram a ouvir vozes. Primeiro, baixas e indistintas. Depois, mais altas, como se um coro de sussurros se aproximasse. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida própria, e uma pressão terrível começou a apertar o peito de todos. O pânico se espalhou rapidamente, mas o pior estava por vir. A porta da sala bateu com força, trancando-os ali dentro. O terror tomou conta do grupo, que agora estava preso em um lugar que parecia não querer deixá-lo sair. Clara foi a primeira a gritar, tentando abrir a porta com todas as suas forças, mas sem sucesso. Foi então que ela viu algo se mover na escuridão. Uma sombra, mais nítida, se aproximou deles lentamente, sem fazer o menor som. Antes que alguém pudesse reagir, o grupo foi envolvido por uma presença que não parecia humana, uma força que os fazia sentir uma dor insuportável. Então, algo inexplicável aconteceu. A sala, que parecia prestes a engolir todos ali, de repente se acalmou. O som das vozes cessou. A luz voltou a brilhar com normalidade. Quando conseguiram abrir a porta, estavam de volta à entrada do hospital, como se nada tivesse acontecido. Mas todos sabiam que o mal havia tocado suas almas.
O grupo deixou o hospital com um único pensamento: aquele lugar estava amaldiçoado, e quem entrava ali nunca saía completamente. O que eles não sabiam é que, ao sair, deixaram uma parte de si mesmos para trás. Clara, especialmente, começou a ter pesadelos recorrentes, sempre com a figura sombria da foto. E, em cada um deles, ela via aquele lugar se expandindo, mais escuro e mais sedento por almas. Ela nunca mais seria a mesma. O que aconteceu naquela noite no Asilo dos Sussurros nunca foi totalmente explicado. Muitos tentaram entrar, mas poucos saíram intactos. Se você algum dia passar perto desse hospital, tenha cuidado. Alguns lugares são amaldiçoados para sempre, e uma visita pode ser mais do que um simples passeio. Às vezes, é melhor não saber o que se esconde nas sombras. E se você já se sentiu atraído por lugares como esse, talvez seja a hora de reconsiderar. Agora, deixe-nos saber, você teria coragem de visitar um lugar assim? Ou preferiria ficar na segurança de seu lar, longe de tudo que está esperando por você em lugares amaldiçoados? Deixe seu comentário e se inscreva para mais histórias aterrorizantes como essa. Tem lugares no mundo que foram esquecidos pelo tempo, mas não pelas forças que ali habitam. Ambientes tão carregados de dor, morte e desespero que parece impossível que algo bom ainda possa existir ali dentro. Esta é a história de um desses lugares. Um lugar que escondeu horrores por décadas e que, mesmo após ser lacrado, continua chamando pessoas para dentro como se algo lá dentro quisesse ser encontrado. Mas cuidado, aquilo que você procura também pode estar procurando por você. O Hotel Bravinski foi um marco luxuoso no coração da antiga cidade de Lodz, na Polônia, fundado em 1923 e encerrado misteriosamente em 1971. Seu prédio de arquitetura neoclássica era imponente, com vitrais coloridos e corredores cobertos por tapetes vermelhos. Durante anos, hospedou políticos, artistas e milionários europeus. Mas em seus últimos anos, a fama do hotel se deteriorou rapidamente. Hóspedes começaram a desaparecer. Funcionários se demitiam em silêncio. E boatos de cultos secretos realizados no subsolo tomaram conta das redondezas. A verdade, ninguém sabia ao certo. O governo local ordenou o fechamento repentino do hotel sem divulgar o motivo. Desde então, o Bravinski ficou lacrado, esquecido entre prédios abandonados, até que um jovem cineasta decidiu entrar para gravar um documentário sobre os maiores hotéis assombrados da Europa. Marek tinha 27 anos e era um apaixonado por histórias obscuras. Munido de câmeras, lanternas e 2 amigos de produção, ele conseguiu uma permissão extraoficial para entrar no Bravinski. Logo na entrada, a imponência do lugar ainda impressionava. Candelabros enferrujados, móveis cobertos por lençóis sujos e uma recepção empoeirada compunham o cenário. No entanto, o silêncio era profundo demais, como se o ar dentro do hotel estivesse preso. Durante as primeiras horas de filmagem, Marek explorou os salões principais e encontrou registros antigos, listas de hóspedes riscadas com tinta vermelha, jornais da década de 60 relatando o sumiço de 3 crianças no segundo andar e, o mais estranho, uma carta escrita em russo contendo apenas uma frase repetida: acorde que dorme. Ignorando os sinais, Marek decidiu descer ao subsolo local onde, segundo moradores antigos, reuniões macabras aconteciam às sextas-feiras. Ao descer, a escada rangeu como se gritasse de dor. O porão era úmido, estreito e com marcas esculpidas nas paredes. Círculos, símbolos pagãos, palavras em línguas mortas. Um dos amigos de Marek, Tomás, começou a se sentir mal, reclamando de uma dor aguda nos ouvidos. Parece que tem alguém sussurrando dentro da minha cabeça, ele dizia. Na sala mais interna do porão, havia um altar feito de pedra, manchado por algo escuro, seco, impossível de identificar. Acima dele, pendurado na parede, um quadro com a imagem de uma figura encapuzada, onde o rosto havia sido rasgado. Marek filmava tudo, fascinado e completamente imerso. Foi então que algo caiu ao fundo. Uma porta de ferro, trancada por fora, começou a bater com violência sozinha. Sem vento, sem corrente de ar, sem explicação. Tomás gritou para irem embora, mas Marek queria mais. Ele se aproximou do altar e retirou um dos objetos deixados ali, uma pequena caixa de madeira com entalhes que pareciam olhos. Ao abri-la,
Uma onda de ar gelado atravessou todo o porão. As luzes das lanternas se apagaram. No breu, sons de passos começaram a ecoar ao redor deles, mas os passos vinham de todas as direções. Marek acendeu a lanterna novamente e viu, por um instante, uma silhueta parada no canto da sala. Alta, magra, imóvel, com braços longos demais para serem humanos. Ela não se movia. Apenas os observava. Quando Tomás apontou a lanterna para a criatura, ela havia desaparecido. Mas algo havia sido acordado ali. E não pretendia voltar a dormir. Eles fugiram do subsolo, mas o hotel já não era o mesmo. As portas que antes estavam abertas agora estavam trancadas. As janelas, seladas. O corredor principal parecia mais longo, mais escuro. Os relógios das paredes marcavam todos o mesmo horário, 3h03. Enquanto corriam em busca de uma saída, a caixa que Marek havia pego começou a emitir um som abafado como se algo estivesse se mexendo dentro dela. Ele tentou jogá-la fora, mas a caixa simplesmente voltava. Caía do bolso dele, reaparecia na mochila. Tomás não aguentou. Começou a chorar, dizendo que via rostos no papel de parede e que ouvia vozes chamando por seu nome. Quando finalmente encontraram uma saída de emergência, os três correram em direção à rua. Mas, ao atravessarem a porta, perceberam algo devastador. Não estavam mais na cidade. O lado de fora parecia outra versão da realidade. Uma Lodz apagada, acinzentada, sem pessoas. As ruas estavam vazias, e o céu, eternamente nublado. Era como se o hotel os tivesse sugado para uma dimensão onde o tempo havia parado. Tentaram voltar, mas a porta atrás deles havia desaparecido. O Hotel Bravinsky os engoliu. E Marek, sem opções, fez a única coisa que sabia fazer: começou a filmar. Os últimos vídeos encontrados no cartão de memória da câmera mostravam eles andando por ruas desertas, gritando por socorro, e Marek sussurrando para a câmera: "Se alguém encontrar isso, queime o hotel." O que aconteceu com Marek e seus amigos ainda é um mistério. As fitas foram encontradas dias depois, em uma mochila abandonada na linha do trem, a quilômetros de distância da cidade. Ninguém sabe como elas chegaram lá. O Hotel Bravinsky continua fechado, intocado, como se esperasse o próximo visitante. Um aviso permanece pintado na fachada, escrito em sangue seco e quase legível: "Nunca acorde o que dorme. Você teria coragem de entrar em um lugar assim? Ou acredita que algumas portas devem permanecer fechadas para sempre?" Deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém que ama histórias sombrias e se inscreva para não perder os próximos relatos amaldiçoados. Você teria coragem de entrar em um elevador que nunca obedece aos seus comandos e que parece levá-lo a lugares que não existem? Um elevador que surge apenas em horários específicos e que, uma vez acessado, nunca mais te deixa sair como entrou? Esta é a história de um prédio amaldiçoado no Japão, onde andar de elevador é uma sentença de morte ou pior, um convite para o esquecimento. Na cidade de Osaka, no Japão, existe um prédio antigo conhecido como Shiranami Complex, construído nos anos 50 como moradia para trabalhadores de fábricas locais. Com o tempo, a estrutura foi sendo abandonada, e hoje, poucos moradores permanecem por ali. Apesar disso, o edifício é famoso entre os locais por uma razão perturbadora: o elevador do Bloco C. Durante décadas, circularam histórias de pessoas que desapareceram misteriosamente após usar esse elevador à meia-noite. Algumas testemunhas alegaram que ele se movia sozinho, parava em andares inexistentes e que, em vez de portas, revelava corredores intermináveis ou quartos que não estavam no prédio. Um canal japonês de YouTube, especializado em lendas urbanas, decidiu explorar o caso. O canal se chamava Yoru no Koi, ou A Voz da Noite, e era administrado por um rapaz de 21 anos chamado Sora. Em busca de visualizações, ele e sua amiga Akari resolveram passar uma madrugada no prédio e gravar tudo o que acontecesse, principalmente o momento exato em que o elevador se tornava diferente. Sora e Akari chegaram ao Shiranami às 22h45. A estrutura do prédio era decadente, com paredes mofadas, janelas rachadas e um silêncio sepulcral. O Bloco C, embora oficialmente interditado, estava com a entrada escancarada. Eles subiram as escadas até o terceiro andar,
onde haviam marcado de esperar até meia-noite. À medida que o tempo passava, o clima se tornava mais denso. O ar parecia mais frio, e o som do vento soava como um sussurro constante. Às 0h01, o elevador deu um pequeno asterisco DIN asterisco. As luzes piscaram, e a porta se abriu. Mas não havia ninguém dentro. O painel, em vez de exibir os andares comuns, mostrava apenas uma sequência estranha: -1, -2, -3, até o -9. Akari riu, achando que era alguma piada ou erro técnico. Mas Sora ficou paralisado. Ele havia lido em fóruns da Deep Web que os níveis negativos estavam ligados a realidades invertidas, versões distorcidas do mundo real. Mesmo assim, eles entraram. Ao apertar o botão -1, o elevador desceu, mas não parou. Continuou até o -9, e então, as luzes se apagaram. Quando a porta se abriu, não estavam mais no prédio. Diante deles havia um corredor branco, estéril, sem janelas, com portas numeradas de 901 a 999. Sora ligou a câmera e começou a filmar. Cada passo ecoava como se o lugar estivesse completamente vazio, ou como se eles estivessem sendo seguidos. As portas ao longo do corredor estavam trancadas, exceto pela 913. Quando encontraram um quarto vazio, com uma única cadeira virada para a parede e uma TV antiga que ligou sozinha. A tela exibia imagens da câmera de Sora, como se alguém os observasse em tempo real. Akari começou a gritar, dizendo que não queria mais participar daquilo, mas ao tentar sair do quarto, a porta desapareceu. Eles estavam presos ali dentro. E então, a TV mostrou algo aterrorizante, uma gravação deles mesmos, mas em outro tempo, com roupas diferentes, presos naquele mesmo quarto, batendo na parede e gritando por ajuda. A Akari do vídeo tinha os olhos completamente pretos. Sora tentava entender o que estava acontecendo quando o som de passos pesados começou a se aproximar do corredor. Algo arranhava as paredes do lado de fora. A luz da sala começou a falhar. A TV apagou. E, no canto da sala, surgiu uma figura curvada, com cabelo comprido, pele cinza e um sorriso rasgado que ia até as orelhas. Ela apontou para eles e sussurrou em japonês: "Vocês já estiveram aqui antes. Só esqueceram." Sora desmaiou. Quando acordou, estava dentro do elevador novamente, com a porta aberta no terceiro andar. A câmera estava no seu colo. Akari, no entanto, não estava mais ali. Ele saiu correndo do prédio, gritando por ajuda. A polícia foi chamada, mas nenhuma busca encontrou sinais de Akari dentro do Shiranami. Para piorar, não havia registro do elevador se movimentando naquela noite. O que Sora não contou a ninguém é que, desde aquele dia, ele começou a receber mensagens anônimas com vídeos, mostrando Akari vagando por corredores brancos, ainda tentando encontrar uma saída. As autoridades descartaram o caso como alucinação provocada por estresse. Mas Sora sabe a verdade. Ele nunca publicou o vídeo no canal. Em vez disso, mandou o cartão de memória para um fórum privado de caçadores de maldições. Desde então, o canal Yoru no Koi está fora do ar. Sora desapareceu semanas depois e, curiosamente, foi visto pela última vez, entrando no prédio de Shiranami. O prédio de Shiranami foi demolido 3 meses após esses acontecimentos. Mas o elevador do bloco C nunca foi removido. O local onde ele ficava, agora vazio, ainda emite o som de um asterisco DIN asterisco durante a madrugada. Alguns dizem que é possível ouvir o barulho das portas se abrindo, mesmo sem elevador ali. E você entraria em um elevador que te leva para um lugar que não existe? Ou acredita que algumas viagens não devem ser feitas por ninguém? Comente o que você faria nessa situação. Compartilhe este vídeo com quem ama histórias perturbadoras e se inscreva no canal porque o próximo lugar amaldiçoado pode estar mais perto do que você imagina. Você teria coragem de se hospedar em um quarto que já foi cenário de tortura, experiências humanas e mortes inexplicáveis? Um quarto que foi fechado por décadas, e quando reaberto, revelou marcas nas paredes, e sangue ainda fresco no chão? Esta é a história do quarto 731, um lugar onde o horror não é uma lembrança do passado, mas uma entidade viva, que ainda grita por dentro das paredes. Em Harbin, no norte da China,
existe um museu sombrio e quase esquecido chamado Unidade 731. Ali, durante a Segunda Guerra Mundial, o exército imperial japonês conduziu experiências humanas brutais, torturando e matando milhares de prisioneiros em nome da ciência e da guerra biológica. Com o fim da guerra, o local foi abandonado e transformado em museu, mas, ao lado da antiga instalação, há um pequeno prédio com aparência de dormitório, onde ficavam os médicos e cientistas que lideravam os experimentos. Esse prédio nunca foi aberto ao público, exceto por um único quarto que se tornou o centro de um mistério, o quarto 731. Durante anos, o quarto ficou lacrado. Guardas afirmavam ouvir barulhos de objetos caindo, passos e choros vindos de dentro, mesmo sem ninguém hospedado ali. Em 2017, a administração decidiu reabrir o local para uma equipe de documentaristas coreanos que estavam produzindo uma série sobre locais assombrados. A equipe era formada por 4 pessoas: o diretor Jion, a apresentadora Min Yang, o cinegrafista Sang-woo e o técnico de som Daesun. O objetivo era passar uma noite inteira gravando dentro do quarto 731. A primeira impressão ao entrarem no quarto foi desconcertante. Apesar de décadas fechado, o lugar parecia em uso recente. A cama estava arrumada, as cortinas limpas e havia até marcas recentes no carpete. Mas algo estava errado. A temperatura era extremamente baixa, mesmo com os aquecedores ligados. A equipe começou a instalar os equipamentos às 21 horas. Min Yang começou a narrar os fatos históricos, explicando que muitos prisioneiros morriam ali mesmo, após os testes com radiação, vírus e mutilações. O quarto era usado como alojamento de um dos cientistas mais cruéis do programa, um homem chamado Dr. Nakamura, apelidado pelos sobreviventes de O Silenciador, porque suas vítimas nunca conseguiam gritar. Às 23 horas, enquanto revisavam os primeiros trechos gravados, perceberam um ruído estranho de fundo, algo como sussurros. Inicialmente, acharam que era um problema no microfone de Daesun. Mas quando aumentaram o volume, ouviram claramente vozes em japonês murmurando palavras repetidas, como se fosse uma oração ou ritual. De repente, a porta do banheiro se fechou sozinha com um estrondo. Sang-woo correu para filmar, mas não encontrou nada. Quando voltou, estava pálido. Disse que, por um instante, viu alguém parado diante do espelho, usando uma máscara cirúrgica manchada de sangue. À meia-noite, Jion decidiu que era hora de começar a sessão invocativa, parte do roteiro original do programa, ler documentos reais das experiências feitas na Unidade 731. Enquanto ele lia, as luzes começaram a piscar. O gravador de som estourou, emitindo um grito agudo impossível de ser explicado tecnicamente. Min Yang caiu no chão, segurando a cabeça e chorando. Dizia que estava ouvindo vozes dentro da mente e que alguém estava atrás dela o tempo todo. Quando tentaram sair do quarto, perceberam que a porta não abria. Jion chutou com força, mas nada acontecia. Sang-woo filmava tudo, desesperado, até que a câmera caiu no chão e ele paralisou. Estava olhando fixamente para um canto escuro do quarto. A luz tremia e uma figura surgiu, um homem alto, vestido como um cirurgião, com o rosto coberto por uma máscara negra. Ele segurava uma seringa nas mãos e apontava para eles, lentamente. O ambiente ficou gélido, e todos os equipamentos eletrônicos desligaram ao mesmo tempo. A figura começou a andar em direção ao grupo. Min Yang gritava, agarrada a Daesun, que tentava, em vão, arrombar a janela. O vidro não quebrava. Jion foi o primeiro a desmaiar. Quando acordou, a figura havia desaparecido. Mas o quarto estava coberto por marcas de mão ensanguentadas, riscadas nas paredes como se alguém tivesse tentado fugir, arranhando até as unhas quebrarem. O gravador voltou a funcionar sozinho e reproduziu a voz de um homem dizendo, em japonês, "Este quarto não é um lugar, é uma prisão." Na manhã seguinte, o grupo foi encontrado desacordado pelos seguranças. Estavam todos vivos, mas em choque. As gravações de vídeo e áudio, salvas em backup, estavam completamente corrompidas exceto por uma única foto, uma imagem borrada, mostrando o rosto de Min Yang distorcido, com uma sombra atrás dela, exatamente onde a figura havia aparecido. O projeto do documentário foi cancelado. Jion abandonou o cinema. Daesun nunca mais voltou a trabalhar com áudio. E Sang-woo desapareceu pouco tempo depois, sem deixar rastros.
O quarto 731 voltou a ser lacrado, mas desde aquela noite, as luzes do prédio acendem sozinhas durante a madrugada. Visitantes afirmam ouvir vozes baixas vindas da janela do quarto, mesmo sem ninguém ali. Alguns chegam a ver um vulto parado atrás da cortina. Um vulto com máscara e seringas. O que aconteceu naquele quarto nunca foi totalmente explicado. Mas uma coisa é certa: há lugares que guardam o horror como se fossem túmulos em forma de cômodos. O quarto 731 é um deles. Um lugar onde a dor do passado ainda respira no presente, esperando novos visitantes. E você? Teria coragem de passar uma noite nesse quarto? Comente abaixo. Compartilhe essa história com alguém que acredita no sobrenatural. E não se esqueça de se inscrever porque o próximo quarto assombrado pode ser o seu. Imagine um lugar onde gritos atravessam as paredes mesmo depois de décadas de abandono. Onde os registros médicos sumiram misteriosamente e os funcionários desapareceram sem deixar rastros. Um prédio envolto por névoa, cercado por árvores mortas e com janelas que nunca param de chorar. Esta é a história do asilo Black Hollow, um lugar onde a insanidade não termina com a morte. Ela começa ali. O asilo Black Hollow foi construído em 1924, nos arredores de uma floresta no estado de Vermont, Estados Unidos. Inicialmente projetado para tratar doentes mentais, o hospital psiquiátrico logo se tornou sinônimo de horror e maus tratos. A superlotação transformou os corredores em verdadeiras celas, e os métodos aplicados ali foram descritos, posteriormente, como inumanos. Eletrochoque sem anestesia, banhos congelantes em pleno inverno, isolamento em câmaras escuras por semanas. Tudo isso sob o comando do diretor Isaac Graber, um médico com fama de obcecado por experimentos cerebrais. Ele acreditava que podia curar qualquer doença mental se removesse partes específicas do cérebro. Nos anos 50, começaram os rumores de desaparecimentos. Pacientes simplesmente sumiam de seus quartos, e os registros eram apagados. A explicação oficial era a fuga. Mas com o tempo, os próprios funcionários começaram a desaparecer. Em 1961, o asilo foi subitamente fechado após uma investigação sigilosa do governo. Nenhum documento foi revelado ao público, e o local foi abandonado com tudo dentro, inclusive os corpos. Em 2003, um grupo de jovens exploradores urbanos decidiu entrar no prédio, atraídos por histórias de fantasmas e por vídeos antigos que mostravam vultos circulando os corredores. Eles eram 5: Tyler, o líder do grupo; Michelle, a cética; Dean, o entusiasta de teorias da conspiração; Lisa, que queria filmar tudo para o canal de vídeo; e Curtis, o mais calado, sempre com uma câmera na mão. Eles chegaram ao local numa noite de lua nova, com a intenção de passar apenas algumas horas filmando. Logo na entrada, encontraram arquivos médicos espalhados pelo chão, fichas de pacientes com frases rabiscadas como "não é humano", "ele vê tudo e ninguém sai daqui". Os corredores estavam escuros e repletos de pichações feitas por outros visitantes, mas havia algo diferente nas celas. Em algumas, as portas estavam arranhadas de dentro para fora, e manchas secas cobriam os cantos do teto, como se algo tivesse escorrido por lá. No subsolo, descobriram a ala de isolamento. A fechadura estava quebrada, como se alguém tivesse saído à força. Curtis começou a se sentir mal. Dizia ouvir uma respiração pesada atrás dele, mesmo estando sozinho. Lisa gravava tudo, mas sua câmera começou a travar. Ao revisar os primeiros vídeos, ela percebeu um detalhe. No reflexo da janela, havia um rosto pálido, com os olhos costurados. Por volta das 2 horas da manhã, o grupo decidiu ir embora. Mas a porta principal estava trancada. Nenhum deles tinha fechado. Eles voltaram para o segundo andar para tentar uma saída pela janela, quando Dean desapareceu. Estava na frente do grupo, virou o corredor e simplesmente sumiu. Tyler correu atrás e o encontrou parado, encarando uma cela aberta. Dentro dela, havia uma maca enferrujada e, ao lado, uma cadeira de rodas virada de cabeça para baixo. Dean estava em transe. Quando tentaram puxá-lo, ele gritou como se estivessem arrancando algo dele. Michelle, que nunca acreditou em nada, começou a chorar. Disse que ouviu uma voz dizendo: "Deite-se e será curada". Lisa foi arrastada por algo invisível até uma cela, onde a porta se fechou sozinha.
As luzes do lugar piscaram, revelando por frações de segundo figuras com batas antigas, cabeças inclinadas e bocas abertas como se gritassem eternamente. Curtis filmava tudo, mas começou a tremer. Quando apontou a câmera para a ala médica, a imagem ficou negra. E então, algo apareceu na tela, o rosto do Dr. Graber. Mas ele não estava morto. Estava sorrindo. Na manhã seguinte, apenas Tyler e Michelle conseguiram sair do asilo. Estavam feridos, em choque, e não se lembravam de como escaparam. Lisa e Dean foram considerados desaparecidos oficialmente. Curtis foi encontrado dias depois, em estado catatônico, sentado em frente ao prédio, com a câmera ainda ligada. A fita foi entregue à polícia, mas desapareceu antes que fosse analisada. Curiosamente, semanas depois, a entrada do asilo foi lacrada com concreto. O governo afirmou que era por risco estrutural. Mesmo assim, nos meses seguintes, moradores da região relataram sons vindo do prédio à noite, gritos, choros e o som de uma maca sendo empurrada pelos corredores. Alguns alegam que viram luzes acendendo nas janelas e silhuetas andando de um lado para o outro. Dizem que o Dr. Graber nunca saiu de lá e continua fazendo seus experimentos, agora com qualquer um que ouse invadir seu território. O asilo Black Hollow não é apenas um prédio velho e assombrado. Ele é um buraco na realidade, um ponto onde a loucura ultrapassou os limites da carne e virou entidade. Talvez o governo saiba mais do que revela. Talvez existam outros como ele, escondidos pelo mundo, esperando alguém curioso demais para resistir. Se você tivesse a chance de entrar, entraria? Ou fugiria ao primeiro sussurro? Comenta aqui embaixo. E compartilhe essa história com aquele amigo corajoso que toparia essa missão. Se inscreve, porque na próxima história, a porta pode se fechar atrás de você. Uma cidade inteira desapareceu do mapa, como se nunca tivesse existido. Nenhum registro oficial, nenhuma estrada leva até lá. Mas ainda há relatos de uma vila esquecida no interior do Brasil, onde a terra é preta como carvão, os animais evitam entrar, e os que ousam, nunca mais saem. Bem-vindo a Covas Negras, o vilarejo onde o tempo parou e o inferno abriu passagem. Covas Negras teria sido fundada em 1893 por famílias de garimpeiros em busca de ouro e pedras preciosas no interior de Minas Gerais. Segundo histórias orais passadas de geração em geração, a terra onde se fixaram era amaldiçoada desde os tempos coloniais. Escravos fugidos evitavam cruzar aquela mata. Os indígenas se recusavam a pisar na região, chamando-a de a terra onde o céu não toca o chão. Mas a ganância falou mais alto. Em pouco tempo, os moradores começaram a notar coisas estranhas. A vegetação crescia de maneira distorcida, como se o solo estivesse doente. Os animais da região adoeciam com facilidade, e sons parecidos com tambores podiam ser ouvidos à noite, mesmo sem explicação. Uma pequena igreja foi construída no centro da vila, mas a cruz do altar principal caiu 3 vezes até que pararam de tentar colocá-la de volta. Nos registros encontrados décadas depois por um jornalista investigativo chamado Sérgio Veiga, uma frase se repetia nos diários de moradores da época: "Eles estão sob nós." Ao que tudo indica, algo foi desenterrado acidentalmente durante as escavações das primeiras minas. E o que quer que fosse, trouxe com ele uma escuridão que não era deste mundo. Em 1982, uma equipe da antiga Rede Manchete decidiu produzir um documentário sobre cidades abandonadas. Após ouvir boatos de uma vila desaparecida perto de Diamantina, a equipe composta por 3 jornalistas, um câmera e um técnico de som entrou na mata guiada por um morador local, conhecido como Seu Jeremias. Segundo ele, Covas Negras ainda existia, mas não queria mais ser encontrada. Depois de 3 dias na mata, a bússola girando sem controle e o GPS parando de funcionar, eles encontraram a vila. Casas de pau a pique ainda de pé, mas cobertas por musgo escuro. Silêncio absoluto. Nenhum animal, nenhum sinal de vida. Tudo parado. O ar tinha um cheiro metálico, como de sangue enferrujado. A equipe começou a filmar, mas a câmera apresentava falhas. Mesmo com bateria, desligava sozinha. O técnico de som, Paulo, começou a ouvir vozes baixas nos fones de ouvido, sussurros em uma língua que ninguém conseguia identificar. Ao entrarem na antiga igreja,
encontraram no altar um buraco no chão, como se alguém tivesse cavado de dentro para fora. E algo escorria dali, uma substância negra, viscosa, que não evaporava ao sol. O guia, seu Jeremias, começou a rezar, tremendo. Disse que havia ouvido aquele som antes o som dos tambores. O som da abertura. Na segunda noite na vila, tudo saiu do controle. A equipe decidiu dormir em uma das casas. No meio da madrugada, um deles, o jornalista Marcos, saiu em pânico, alegando ter visto alguém parado no canto do quarto. Quando os outros saíram atrás, ele já estava no meio da estrada de terra, gritando. E então, sumiu diante dos olhos de todos, como se tivesse sido engolido pela escuridão. De volta à igreja, a substância negra agora escorria pelas paredes. O técnico de som desmaiou ao ouvir novamente os sussurros, que agora estavam claros. A porta foi aberta. A equipe tentou fugir, mas os caminhos haviam desaparecido. As árvores pareciam ter se fechado em volta da vila. Eles estavam presos. Seu Jeremias se ajoelhou no altar e começou a cantar uma música antiga, como uma cantiga de ninar em tupi. Chorava enquanto cantava. Dizia que era a única forma de acalmar o que dorme debaixo da vila. Mas não adiantou. Do buraco, algo começou a emergir, uma figura alta, magra, com a pele rachada como terra seca. Sem olhos, apenas buracos onde deveria haver rosto. Ele apontava, e os gritos começaram. 2 dias depois, uma equipe de resgate enviada pela emissora encontrou apenas Paulo, técnico de som, caminhando pela estrada, coberto de lama preta, repetindo a frase: "A terra é deles agora". As fitas da câmera foram recuperadas, mas estavam todas em branco. Os arquivos de áudio haviam se apagado. Paulo nunca mais falou. Foi internado em uma clínica psiquiátrica e morreu 3 anos depois, sem jamais ter dito mais uma palavra. Covas Negras desapareceu novamente. Nenhum mapa atual mostra sua localização, e os satélites não identificam nenhuma estrutura onde a vila foi vista. Alguns afirmam que a cidade surge para quem tem algo a esconder, que ela se alimenta da culpa dos vivos. Outros dizem que é um lugar de oferenda, um templo para uma entidade antiga esquecida pelo tempo. Mas uma coisa é certa: quem entra lá, nunca volta o mesmo. Covas Negras não é só uma vila fantasma. É uma fenda entre o nosso mundo e algo mais antigo, mais sombrio, algo que nunca deveria ter sido desenterrado. A cidade continua lá, esperando. E quem sabe, agora mesmo, em algum lugar da mata, alguém esteja ouvindo os tambores. Você teria coragem de procurar Covas Negras? Ou já sonhou com uma cidade que não existe em nenhum mapa? Comenta aqui embaixo. E se essa história te deixou arrepiado, compartilha com quem adora mistérios reais e lendas que nunca morreram. Se inscreve, porque na próxima história, talvez seja você quem vai desaparecer do mapa. Existe uma estrada escondida entre montanhas no interior do Paraná que muitos motoristas evitam a todo custo. Alguns juram que ela muda de lugar, que o asfalto derrete sob os pneus e que faróis apagam sozinhos ao cair da noite. Chamada de Estrada do Paiol Queimado Asterisco, ela é conhecida não só por seus desaparecimentos, mas por trazer de volta os que se perdem diferentes, vazios e com um olhar que ninguém mais reconhece. A Estrada do Paiol Queimado recebeu esse nome após um incêndio trágico nos anos 60. Um velho paiol de madeira, usado por um fazendeiro local para armazenar pólvora, explodiu em uma noite de agosto. O fogo se espalhou tão rápido que nem os gritos da família foram ouvidos com clareza. Morreram pai, mãe, 3 filhos e 2 empregados. O mais estranho é que os corpos nunca foram encontrados. Dizem que o fogo foi tão intenso que os reduziu a cinzas, mas os bombeiros da época registraram algo bizarro. No centro do incêndio, havia marcas de pés viradas para dentro da terra, como se tivessem sido puxados para baixo. A estrada que levava até a propriedade foi interditada por décadas, mas voltou a ser usada após a abertura de um atalho que ligava 2 cidades pequenas, São Jerônimo da Serra e Açaí. Desde então, começaram os relatos. Primeiro foram motoristas de caminhão, dizendo que viram crianças andando no acostamento no meio da madrugada. Depois, turistas que afirmavam ver uma casa em chamas ao longe e, ao tentar se aproximar, percebiam que não havia nada lá.
Mas o caso mais assustador aconteceu em 2008. Um grupo de 4 jovens de Londrina decidiu cortar caminho por essa estrada a caminho de um festival em Ribeirão do Pinhal. Eles nunca chegaram ao destino. E o que se sabe do que aconteceu naquela noite veio apenas de um sobrevivente que voltou, mas deixou uma parte de si na escuridão daquela maldita estrada. Os 4 jovens Bruno, Renan, Léo e Carol gravavam vídeos para o YouTube na época, e a ideia era documentar toda a viagem. Já era noite quando pegaram a estrada do Paiol Queimado, ignorando as placas antigas de via interditada e perigo de deslizamento. No início, tudo parecia normal. Mata fechada dos 2 lados, nenhum sinal de iluminação pública. Mas, com o tempo, a estrada começou a se transformar. Carol, que dirigia, comentou que o GPS os mostrava girando em círculos, mesmo seguindo em linha reta. Bruno, no banco de trás, foi o primeiro a notar que estavam passando pela mesma árvore várias vezes uma figueira seca, com galhos retorcidos como mãos. Eles acharam que era paranoia, até que o rádio do carro ligou sozinho e uma música antiga começou a tocar. Um samba-canção dos anos 50, distorcido como se fosse tocado debaixo d'água. De repente, o carro apagou. Todas as luzes se foram. A bateria estava nova, mas o painel não respondia. Renan desceu para verificar o motor com uma lanterna. E aí, tudo ficou em silêncio. Nenhum som, nem grilo, nem vento, nada. Quando Renan não respondeu, Bruno e Léo também desceram. Carol ficou sozinha, trancada, tremendo no banco da frente. A câmera continuava gravando. Foram 3 horas sem sinal, sem contato. E então, o carro ligou sozinho. Carol nunca soube explicar como o carro voltou a funcionar. Só lembra de acordar com o som do motor ligado, faróis acesos, e os 3 amigos sentados nos bancos, mas havia algo errado. Muito errado. Os rostos deles estavam cobertos de fuligem, os olhos completamente negros, como se tivessem sido queimados por dentro. Não falavam. Não piscavam. Apenas olhavam para a frente. Assustada, ela tentou falar com Bruno, que estava no banco do passageiro. Mas ele apenas virou lentamente o rosto para ela. E sorriu. Um sorriso vazio, artificial, como uma marionete. E então falou: "Agora você também viu." Naquele momento, a visão de Carol escureceu, e tudo que ela ouviu foi o som do fogo, crepitando perto, como se o carro estivesse cercado por chamas. Ela acordou 2 dias depois, sozinha, em uma estrada completamente diferente, a 40 quilômetros de distância. Suja de terra, com a roupa rasgada e sangue seco nos pulsos, como se tivesse sido amarrada. O carro nunca foi encontrado, nem os corpos. E a câmera, jogada perto de uma cerca, foi recuperada por um fazendeiro que alertou a polícia. O vídeo termina com um frame congelado do rosto de Bruno, sorrindo para a lente, mesmo com o carro vazio. Carol foi internada por 2 meses. Não conseguia dormir, não comia, e repetia constantemente a mesma frase: "Eles estão no espelho. Eles vivem nas cinzas." A família a afastou da cidade, e ela vive hoje reclusa em um sítio, sem acesso à internet ou tecnologia. Em entrevistas posteriores, psiquiatras alegaram que ela sofreu um surto traumático, mas nunca explicaram como ela percorreu 40 quilômetros a pé, sem estrada, sem trilha e sem nenhum arranhão grave. O mais estranho: nos meses seguintes, 3 pessoas que alegaram ter visto o vídeo da câmera desapareceram. Uma delas era um policial civil que analisava o material. A outra, uma jornalista que cobria o caso. A terceira, um youtuber que tentou refazer o trajeto com um drone. O drone foi encontrado quebrado ao lado de uma figueira seca, e o vídeo capturado mostra uma casa em chamas por exatamente 4 segundos, antes de tudo apagar. A estrada ainda existe. Não está em nenhum mapa oficial, mas moradores da região sabem onde ela começa e evitam ao máximo chegar perto. Dizem que a cada 13 anos, o paiol se acende de novo. E quem passa pela estrada nessa noite, ouve gritos. E depois, silêncio. Um silêncio que arrasta. A estrada do Paiol Queimado não é só um lugar esquecido pelo tempo. É um portal entre mundos, uma memória viva de algo que nunca foi apagado. Cada vez que alguém passa por lá, o fogo reacende. E a estrada muda, se curva, se esconde.
Será que você teria coragem de seguir por um caminho onde os sinais desaparecem e os amigos voltam diferentes? Se essa história te deixou arrepiado, compartilha com alguém que toparia essa viagem com você. Comenta aqui embaixo qual estrada você jamais voltaria a percorrer. E se inscreve, porque no próximo vídeo, pode ser você quem encontra o paiol aceso. Em uma cidade pacata do sul do Brasil, existe um parque infantil que foi interditado há quase 30 anos. Brinquedos enferrujados, gangorras quebradas e uma roda gigante parada no tempo são os únicos vestígios do que um dia foi um lugar de alegria. Mas o que poucos sabem é que toda noite, por volta das 3 da manhã, as risadas de crianças ecoam entre os brinquedos mesmo quando não há ninguém ali. O Parque Infantil Irmã Beatriz foi inaugurado em 1972 como uma homenagem a uma freira muito querida na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. Era um espaço simples, com escorregadores de concreto, balanços de madeira e uma roda gigante de médio porte, construída artesanalmente por um grupo de ferreiros locais. Durante quase 20 anos, o parque foi o principal ponto de lazer da comunidade, até que uma sequência de tragédias o transformou no lugar mais temido da região. Entre 1987 e 1992, 7 crianças desapareceram dentro do parque, todas em plena luz do dia. Os casos foram tratados com urgência, e a polícia chegou a instalar câmeras de segurança ao redor da área, mas nunca capturou nada suspeito. O mais assustador, em todos os registros das câmeras, as crianças desapareciam ao passar por baixo da roda gigante, como se tivessem atravessado um véu invisível. Não havia gritos, correria, nem vultos, apenas um corte brusco no momento em que sumiam. O parque foi fechado em 1993, mas os relatos continuaram. Moradores diziam ouvir vozes infantis durante a madrugada, principalmente nos dias de neblina. Outros juravam ver bonecas antigas abandonadas perto dos brinquedos, mesmo sem ninguém visitar o local. Com o tempo, o lugar virou lenda urbana. Mas tudo voltou à tona em 2014, quando um grupo de adolescentes resolveu fazer uma live no parque, e apenas um deles saiu de lá com vida. O grupo era formado por 4 jovens da cidade: Lucas, Caio, Gabi e Mariana. Tinham entre 16 e 18 anos, e resolveram fazer uma live de terror em busca de curtidas. Entraram no parque pulando a grade de segurança, pouco antes das 2 da manhã. Levaram lanternas, celulares e uma câmera de mão. A ideia era simples: filmar por 1 hora e sair antes das 3, horário em que as lendas locais diziam que o parque despertava. Tudo corria como planejado até que Caio, o mais cético do grupo, sentou em um dos balanços. A corrente quebrou sozinha. Ele caiu no chão com força e começou a rir, achando que fosse coincidência. Mas, no fundo da gravação, é possível ouvir uma risada infantil, que não vinha de nenhum deles. A câmera treme. Gabi vira o rosto e aponta para a roda gigante. Ela está girando, sozinha, lentamente, contra o vento. Mariana, que segurava a câmera, tenta focar no movimento, mas a imagem fica distorcida, como se uma interferência passasse pela lente. As luzes das lanternas apagam ao mesmo tempo, e o áudio da gravação é tomado por um zumbido agudo seguido por sussurros. Ninguém entende o que está sendo dito, até que Lucas começa a andar em direção ao centro do parque, com os olhos vidrados. Ele para sob a roda gigante e começa a chorar. Gabi tenta segurá-lo, mas assim que encosta em seu ombro, ele desmaia. No vídeo, segundos antes de cair, ele diz algo assustador: "Eles me chamaram, eles estão sozinhos aqui." Foi a última vez que os 3 foram vistos. A polícia encontrou Mariana correndo pela estrada de terra que dá acesso ao parque, em choque, sem sapatos e com o rosto arranhado. Levou 2 dias até que ela conseguisse dizer algo coerente. Disse que, quando Lucas caiu, tudo escureceu. Ela não viu Gabi nem Caio, apenas sentiu que estava cercada por crianças. Elas riam. Algumas choravam. E todas pediam ajuda, mas nenhuma delas tinha olhos. Disse também que viu Irmã Beatriz. Ou alguém que parecia com ela. Um vulto de véu branco, parado ao lado da roda gigante, com a mão estendida. E que quando tentou se aproximar, uma força invisível a jogou longe. A câmera foi encontrada perto dos trilhos do trem,
a mais de 800 metros do parque. O vídeo foi editado para não cair na internet, mas algumas imagens vazaram. Especialistas em áudio juram ouvir, no final da gravação, a seguinte frase: mais 3, agora falta apenas uma. Lucas, Caio e Gabi jamais foram encontrados. Nenhum vestígio. Nenhum DNA. Nada. As autoridades trataram o caso como alucinação coletiva, e Mariana foi diagnosticada com estresse pós-traumático grave. Hoje ela vive em Florianópolis, sob vigilância médica. Em entrevistas anônimas, chegou a dizer que as crianças a visitam nos sonhos, e que elas querem brincar. Desde então, o Parque dos Lamentos, como passou a ser chamado, permanece interditado por correntes e placas de aviso. Mas todos os anos, na madrugada do dia 5 de agosto, moradores ainda ouvem sons de balanços rangendo e o barulho metálico da roda gigante girando. Uma investigadora aposentada afirmou que todas as crianças desaparecidas nasceram no mesmo dia, 5 de agosto, e que as mães delas tinham sido criadas no antigo orfanato da irmã Beatriz, que funcionava exatamente onde o parque foi construído. Teorias conspiratórias dizem que o parque é um selo, um portal, e que, a cada novo desaparecimento, ele se fortalece. Outros acreditam que as crianças estão presas em um loop de sofrimento e que só serão libertas quando alguém com sangue puro tomar o lugar delas. Mariana acredita que foi poupada, apenas para testemunhar, e que, um dia, quando menos esperar, as crianças voltarão para buscá-la. O Parque dos Lamentos não é apenas um lugar abandonado. É um cemitério invisível. Um espaço onde o tempo parou, mas os gritos continuam presos entre os brinquedos. E se você passar perto dele, cuidado com o som dos risos infantis, porque, se ouvir, é porque já te viram. Já te escolheram. Se essa história mexeu com sua mente, compartilhe com alguém que teria coragem de explorar um parque amaldiçoado à noite. Comenta aqui, qual brinquedo de infância te dá arrepios até hoje? E se inscreve, porque na próxima história, você pode ser a próxima criança do parque. No meio da estrada BR-116, entre dois vilarejos esquecidos no interior do Paraná, existe uma pensão abandonada. O mato tomou conta do terreno, as janelas estão quebradas e as paredes, cobertas de mofo. Mas o que mais chama atenção é a placa ainda pendurada na entrada, com uma frase pichada em vermelho: se entrar, não durma. A pensão Santa Elisa funcionava desde os anos 50 como parada obrigatória para caminhoneiros que cruzavam o estado. Administrada por uma senhora viúva chamada Dona Irene, o local era conhecido pela comida simples, os quartos limpos e o café sempre quente. Durante décadas, o fluxo de viajantes era constante. Mas tudo mudou em 1994, quando uma série de mortes inexplicáveis transformou a pensão em um símbolo de maldição. Tudo começou quando um caminhoneiro chamado Alberto foi encontrado morto dentro de seu quarto, deitado de costas, com os olhos abertos e o corpo completamente seco, como se tivesse sido mumificado em poucas horas. Não havia sinais de violência nem qualquer alteração nos exames toxicológicos. Dias depois, outro hóspede sofreu o mesmo destino. E mais outro. Em menos de 3 meses, 8 pessoas morreram na pensão, todas da mesma forma. Sem dor, sem luta, sem grito. Apenas secas. E com expressões de pavor absoluto no rosto. As autoridades chegaram a fechar o local por tempo indeterminado, mas Dona Irene jurava que não havia feito nada. Eles morreram porque dormiram, dizia, com os olhos fixos e a voz trêmula. Eu avisei para não dormirem, mas eles sempre dormem. O caso foi abafado por falta de provas, e a pensão caiu no esquecimento. Até que, em 2011, um grupo de exploradores urbanos decidiu passar uma noite lá dentro. E o que encontraram jamais deveria ter sido filmado. O grupo era formado por 3 jovens de Curitiba: Pedro, Carol e Valéria. Todos apaixonados por lendas urbanas e vídeos de terror. O plano era simples: passar a noite na pensão, fazer uma live e registrar fenômenos sobrenaturais. Chegaram ao local pouco antes das 11 da noite, carregando lanternas, baterias extras e até uma câmera de visão noturna. Ao entrarem, foram surpreendidos pela conservação do interior. Apesar do abandono, os móveis ainda estavam em seus lugares. Como se o tempo tivesse pausado ali dentro.
No quarto principal, encontraram um diário antigo. Era de Dona Irene. As últimas páginas eram desconexas, escritas em letras tortas e rabiscadas. Ela está no sono. Ela bebe suas memórias. Ela só quer companhia. Em seguida, uma frase repetida dezenas de vezes. Não durma, não durma, não durma. Valéria achou aquilo intrigante. Pedro, cético, deu risada. Mas Carol começou a passar mal. Sentia náuseas, tontura e um calor estranho, como se estivesse em um forno. Mesmo assim, decidiram continuar a gravação. Às 2h37, as luzes começaram a piscar. Uma porta bateu sozinha. E, no quarto 7, o mesmo onde o primeiro caminhoneiro morreu, uma figura apareceu no espelho. Não era uma pessoa. Era uma sombra. Alta, magra, de cabelos longos e rosto coberto por um véu escuro. Carol gritou. O espelho estourou. E a live caiu. No vídeo resgatado da câmera de Valéria, é possível ver o pânico instaurado. Pedro tenta forçar a porta de saída, mas ela não se mexe. Todas as janelas estão seladas, mesmo com os vidros quebrados. Carol começa a sussurrar frases sem sentido, como se estivesse dormindo em pé. Seus olhos estão virados, e ela murmura nomes de pessoas que jamais conheceu. Valéria tenta mantê-la acordada, mas Carol desaba no chão. Pedro, em desespero, sobe para o sótão em busca de uma saída. Lá, encontra uma fotografia emoldurada. Dona Irene ainda jovem, ao lado de uma figura irreconhecível. Não parecia humana. Olhos negros. Sorriso largo. Unhas compridas. No verso da moldura, uma frase escrita à mão. Ela prometeu me dar sonhos, mas levou tudo. Valéria sobe atrás de Pedro, mas o encontra ajoelhado, com as mãos no rosto, repetindo: ela está aqui. Ela quer todos. A câmera treme. Um som agudo invade o áudio. E, por um segundo, um vulto passa correndo ao fundo. Os dois tentam fugir novamente, mas encontram a escada completamente destruída. E, quando voltam para buscar Carol, ela desapareceu. Valéria foi encontrada na manhã seguinte, desmaiada na beira da estrada, a quase 3 quilômetros da pensão. Pedro nunca foi localizado. Nem Carol. A filmagem foi vazada por um técnico de informática que tentou recuperar os arquivos da câmera. O vídeo termina com uma imagem congelada, o espelho estilhaçado do quarto 7, refletindo uma cama vazia, e, no fundo, um corpo de mulher deitado, com o rosto coberto por um véu escuro. A sombra. O mesmo ser descrito por Dona Irene. Especialistas tentaram relacionar os eventos com alucinações coletivas, intoxicação por mofo ou até gases tóxicos no porão. Mas nada foi confirmado. A pensão permanece fechada, embora alguns caminhoneiros digam que, às vezes, luzes se acendem sozinhas durante a madrugada. E que é possível ver alguém na janela, segurando uma xícara de café, esperando alguém entrar. A pensão da Estrada Morta permanece como um dos lugares mais enigmáticos e aterrorizantes do país. Um lugar onde o simples ato de dormir pode selar seu destino. E onde um ser desconhecido se alimenta dos nossos sonhos mais profundos. Se você está em uma estrada escura e vê uma pensão acesa no horizonte, pense 2 vezes antes de parar. E, principalmente, não durma. Curte, comenta e compartilha com aquele amigo que adoraria explorar um lugar amaldiçoado. E lembra, às vezes, o pesadelo começa quando os olhos se fecham. No topo de uma colina isolada no interior de Minas Gerais, ergue-se uma torre de pedra que vigia os arredores há mais de 100 anos. Não tem janelas. Não tem porta. Apenas uma abertura estreita na base, por onde dizem que alguém ainda entra e sai todas as noites. Construída em 1911 por um grupo de monges que seguiam um culto esquecido, a torre foi criada para, segundo eles, observar o véu que separa os vivos dos mortos. Durante décadas, ninguém ousava se aproximar. Os locais diziam que a torre mudava de cor durante a noite, e que sons de vozes, preces e lamentos ecoavam lá de dentro mesmo sem haver uma alma viva morando lá. Quem tentou entrar, desapareceu. Quem tentou vigiar, enlouqueceu.
Quem dormiu nas redondezas, acordou com os olhos sangrando. A lenda ficou adormecida até 2003, quando um grupo de estudantes de arquitetura resolveu escalar a estrutura, documentar o interior e desmistificar os boatos. Entre eles estava Amanda Leão, bolsista promissora da UFMG, que se dizia fascinada por construções religiosas antigas. Amanda e seus 3 colegas Breno, Igor e Samara alugaram um carro, levaram lanternas, cordas, barracas e fizeram um acampamento próximo à colina, sem saber que aquela seria a última noite tranquila de suas vidas. Ao chegarem à base da colina, encontraram a torre imponente, erguida como um dedo acusador apontando para o céu. Tinha cerca de 30 metros de altura, feita com pedras rústicas e sem qualquer tipo de acabamento. O ar ao redor era denso, como se algo invisível pairasse sobre o terreno. Apesar de não haver janelas, uma abertura circular estava parcialmente escondida atrás da vegetação rasteira. Amanda foi a primeira a entrar. Seus colegas seguiram, um a um, até desaparecerem na escuridão interna. Lá dentro, o ambiente era úmido, apertado e absurdamente silencioso. As paredes tinham símbolos gravados, todos espiralados em direção ao topo. Ao subirem por uma escada em espiral de ferro corroído, os jovens encontraram vários compartimentos vazios, como celas ou pequenas capelas. Em uma delas, havia uma mesa com ossos, amuletos de metal e um livro escrito em uma língua indecifrável. Samara ficou enjoada. Igor começou a rir sozinho. Breno dizia ouvir sussurros vindo de dentro das paredes. E Amanda, com os olhos arregalados, afirmou que alguém estava observando do topo da torre. Mesmo com o clima pesado, decidiram continuar a subida. No 3º andar, encontraram um buraco no chão com um guincho de ferro ao lado. Amanda disse que aquilo parecia um antigo sistema de elevação, talvez para enviar oferendas ao andar inferior. Quando ela puxou a alavanca, uma caixa subiu, presa por correntes antigas. Ao abrirem a caixa, encontraram algo que jamais deveriam ter visto. Dentro da caixa havia uma máscara de ferro com olhos cravejados por pedras negras. E, junto dela, um manuscrito em português antigo: quem a olhar, será visto. Quem a vestir, será lembrado. E quem dormir sob seu domínio, não acordará. Amanda não teve tempo de processar. A luz da lanterna começou a falhar, e um frio inexplicável preencheu a sala. A porta de ferro atrás deles bateu com violência. Samara começou a chorar. Igor teve um colapso nervoso e correu escada abaixo, gritando que precisava sair dali. Breno tentou forçar a porta, mas ela não cedia. Amanda, hipnotizada pela máscara, a segurava nas mãos como se fosse parte dela. Ela me chamou. Ela me conhece, murmurava. Nesse instante, a máscara brilhou brevemente e Amanda desapareceu. Simplesmente sumiu. A lanterna de Breno explodiu. Samara desmaiou. Igor nunca mais foi visto. Quando o sol nasceu, apenas Samara foi encontrada do lado de fora da torre, andando em círculos e murmurando a mesma frase: ela está no alto, e agora me vê também. A torre foi interditada novamente. Samara passou 2 anos internada, sem responder por suas ações. Após sua alta, nunca mais foi vista. Uma semana depois de sua fuga, Amanda Leão apareceu viva, em uma cidade a 700 quilômetros de distância, sem lembrar de nada. Mas havia algo diferente nela. Seus olhos estavam mais escuros, sua voz mais pausada, e ela evitava espelhos. Quando questionada sobre a torre, respondia com uma única frase: a vigia precisa de olhos novos. Estudiosos, céticos e até religiosos tentaram explicar o fenômeno da Torre da Colina. Alguns dizem que ali é um ponto de intersecção entre dimensões. Outros, que os monges construíram a torre para aprisionar algo e não para adorar. Mas a teoria mais aceita entre os moradores da região é a mais simples e a mais assustadora. A torre está viva. Ela vê. Ela a escolhe. E ela lembra de quem a olha de volta. A torre da vigia ainda está lá, em silêncio, no alto da colina. E dizem que, nas noites de neblina, é possível ver uma silhueta no topo, com algo brilhando no rosto. Se você estiver dirigindo pela zona rural de Minas e avistar uma construção sem janelas apontando para o céu, não pare. Não olhe. E, principalmente,
Nunca entre. Porque, quem entra, pode sair. Mas quem é visto por ela, jamais será esquecido. Curta, compartilhe e mande esse vídeo para aquele amigo que adoraria subir essa torre. Só avisa ele para não olhar para cima.